Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP versão 2.0. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre as macros no Zabbix. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre as macros, no Zabbix. Então a gente tem três tipos, de macros no Zabbix, que são a macro padrão, a macro de usuário e a macro de LLD. Então a gente consegue observar aqui, no nosso slide, que a macro padrão ela tem um nome, entre chaves. Então ela não tem nenhum caractere especial, então abre chaves, o nome da macro e fecha chaves. Lembrando que a macro, a gente tem que passar ela sempre em letras maiúsculas. Na macro de usuário, pessoal, a gente tem o mesmo nome, porém a gente passa um cifrão no começo. Então abre chaves, cifrão, nome da macro, fecha chaves. E na LLD, a gente tem uma cerquilha. Então abre chaves, cerquilha, nome da macro, fecha as chaves. Então, pessoal, as macros, elas servem para a gente ter uma maior flexibilidade, Para quem trabalhou em programação, a macro é como se fosse uma variável na programação. Então a gente insere essa macro para a gente conseguir, substituir determinado valor. Questão de prioridade, pessoal. Então a macro, a gente tem opção de criar a macro global, que a gente cria direto lá na GUI do Zabbix em administração. A gente pode criar a macro dentro do template e a gente pode criar a macro dentro do host também. Lembrando que a prioridade, é sempre de baixo para cima. Então a maior prioridade está no host, segundo no template, depois no global. Então se você tiver a macro declarada, no global, no template e no host, a prioridade vai ser sempre para o host, depois para o template, depois para o global. Então, aqui vai ser só uma visão geral, pessoal. Na aula de disponibilidade, eu vou estar mostrando um pouco mais sobre a macro de usuário, que é uma das macros que a gente vai fazer mais alterações. A macro padrão geralmente é para trazer algum valor dos Zabbix, E a de LLD é para a gente fazer descoberta. Então, por exemplo, a gente tem um switch com 10 portas. Para a gente fazer a regra de descoberta item a item, a gente passa uma macro, de LLD. Ele vai descobrindo os nomes da interface. Por exemplo, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. E a macro de usuário, a gente pode, sempre que a gente quiser fazer alguma alteração que a gente não quer um padrão, exemplo, a gente vai monitorar disponibilidade, E a gente tem um parâmetro de ping. A gente tem uma trigger que, exemplo, se passar de 100 milissegundos, 100 ms, a gente vai alarmar como um ping alto. Porém, a gente tem algum servidor, algum equipamento que a gente quer, que monitorar que se o ping passar de 10, por exemplo, já alarma. Então, se a gente passar o parâmetro direto, dentro da trigger, a gente não consegue fazer essa edição. Então, a gente pode utilizar, a macro de usuário, então deixar ela global a nível de template, e dentro do host que a gente quiser, a gente faz essa alteração, e passa a macro personalizada. Pode ser que ficou meio confuso aqui, pessoal, mas na aula de disponibilidade vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, que a gente vai estar fazendo na prática. Então, basicamente, a visão geral das macros é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.